Boa noite, hoje é o vídeo 186 na minha saga de gravar um vídeo por dia, todo dia, por um ano. E serão 365 vídeos de falar um tema, uma filosofia, uma perspectiva da minha realidade, um fragmento como se fosse um diário, um blog, ou apenas um bate-papo para deixar um registro para o meu eu do futuro. E com certeza eu vou fazer essa retrospectiva em 5, 2030, 2035, 2040, 2045. Já pensou eu estar revendo esse vídeo de Marte? Tenho vontade de ir para Marte. Ou colonizar a Lua, se tiver essa possibilidade. Mas é um futuro tão distante que é a mesma coisa de que eu falar que daqui 20 dias vai chover, né? E não tem como. Claro que tem muitas tecnologias que dá para ter essa previsibilidade de precipitação, mas que a sutileza da aleatoriedade do tempo, do espaço, das coisas que vão se juntando e construindo e moldando a realidade, há tantas variáveis que qualquer certeza e convicção é uma mera suposição. Mas é interessante como certezas e suposições nos guiam e nos orientam, e que às vezes tomamos escolhas e caminhos errados. E só sabemos se esses caminhos, essas escolhas são de fato errados depois que decidimos tomar esse caminho, esse rumo, né? Hoje, posicionado aqui, e eu tanto que minha realidade mudou, tanto de coisas que eu estou acessando, aprendendo e construindo com essa intensidade, eu vejo que as possibilidades de um futuro são muitas, né? Dado a quantidade de acesso à informação, né? E acesso a pessoas, né? Isso é bom, né? Para alguém que busca ter essa mentalidade de alta performance, empreendedora, de querer construir ponte, né? E conexões por um objetivo claro, né? Da minha glória coletiva. E acho que hoje o tema seria, não cheguei a pensar muito no tema, mais uma filosofia aleatória. Acho que filosofia aleatória é bom. E hoje chegou um novo colega de trabalho e diante de vislumbrar a sua perspectiva e a sua realidade de tudo que ele passou e construiu e busca construir, é incrível como instantaneamente se gera empatia e se gera algo que podemos potencializar o aprendizado um com o outro, né? Mas de uma certa forma me senti um pouco, não com o ego fragilizado, né? Mas no sentido de que talvez se eu tivesse seguido um caminho antes para esse caminho que eu estou tomando agora, eu me vejo nele minha versão de que teve essa experiência de querer buscar algo, né? Apesar de que já vi que meus objetivos são diferentes dos objetivos dele, mas foi só apenas o primeiro contato, né? E acredito que nas próximas semanas, acho que semana que vem, depois a gente vai ter mais contatos presencialmente para me conhecer melhor, aonde ele está e aonde ele quer chegar, né? Nesse sentido filosófico, né? E foi muito interessante isso. Alguém que já passou por a experiência em outra instituição financeira, já vivenciou e trouxe esse transparecer trouxe essa perspectiva de como que de fato funciona a nossa infraestrutura financeira e como isso molda e guia a sociedade. Eu ainda tenho um grande e forte interesse em saber como se dá de fato o fluxo de capital da sociedade, mas isso é uma curiosidade minha e nem sei por que eu sentiria essa curiosidade. Mas estar em volta sempre de pessoas muito mais capazes de você é você vislumbrar o seu potencial diante do olho do outro, de que você também pode se tornar o outro se você
ter a mesma mentalidade daquilo que você busca, né? Então, eu vejo naqueles que são mais competentes, são melhores do que eu, na minha personificação, entre aspas, do ego que eu busco de ser, que é possível, né? Então, se as pessoas chegaram lá, então por que eu não poderia chegar? É só eu entender, analisar e ver quais foram as rotas e os caminhos e buscar uma trajetória não parecida, mas uma trajetória que poder mesclar, né, a minha busca, na minha identidade pessoal, alinhado a algo que já chegaram. Por isso a ideia também de ler a Bíblia, ter essa experiência de outras perspectivas, de pessoas, para buscar essa maturidade espiritual. Porque se pessoas, um exemplo seria Jesus Cristo, atingiu e é a personificação da maior maturidade espiritual que conhecemos, e que se muitas outras pessoas ou guias espirituais, um exemplo seria Buda ou Tao Te Ching, de documentos históricos, se eles em algum momento chegaram lá, eu sei que é possível. Eu ainda não estou conseguindo fazer essa espécie de integração, né, da minha rotina, do meu trabalho com esses momentos de vislumbre dessa presença de fluxo de momento presente, né? Então eu fico entrando e saindo, como se eu saísse de um hiperfoco. Eu não sei explicar ainda, é algo muito curioso e interessante, mas que tô querendo fazer essa fusão, essa união e estar, entre aspas, em comunhão com o todo, né? E para isso eu sei que vai levar um tempo. Eu achei que ia ser de forma rápida e eu não sei como eu poderia potencializar isso, porque chegou num ponto que não basta ter uma consciência de si mesmo e conhecer a ti mesmo, porque conhecerá os mundos, né? Mas que chegou no momento que conhecer a ti mesmo teria que deixar de me conhecer para acessar o que seria esse meu eu superior. Não sei. Minha mera, humilde e insignificante opinião. Algo de que cheguei numa conclusão, que eu não sei se essa é a conclusão, pode ser que amanhã seja uma outra. Essa é a ideia. Tá buscando sempre entender e compreender de uma forma mais complexa. É que é um momento que você tem que deixar de ter essa autoconhecimento, essa busca, e apenas ser e existir, né? Como eu tinha dito, com uma resposta intuitiva ao mundo. Isso é extremamente difícil porque eu não estou conseguindo desapegar dessa, entre aspas, identidade minha para ter essa identidade genuína na minha essência. E isso é de uma complexidade que eu não estou conseguindo sozinho. Com certeza, talvez eu vou ter que buscar uma orientação de alguém que entende um pouco desse processo, do que isso significa. Eu nem sei se isso chega a significar algo, ou se é apenas uma forma de eu buscar um conforto na minha perspectiva, na minha realidade. E isso seria associado a mais uma crença limitante da minha realidade para eu expressar a minha forma de ser e existir, né? Que é buscar autoconhecimento e auto-performance. E talvez essa crença limitante que eu tô agora de achar que cheguei num final, entre aspas, que não é um final, é porque eu não tenho as informações necessárias e compreensão e maturidade para entender algo mais a fundo nesse ponto agora. Então, talvez eu vou presenciar muitas outras experiências, que eu vou descobrir muitas outras emoções e sentimentos de situações adversas da minha vida. E que com isso vai gerar mais maturidade, mais controle, mais empatia, serenidade, solitude, paciência, lucidez da minha alma. E isso vai ser gradual com o tempo, né? Mas a ideia é estar sempre buscando refletir, fazer reflexões no meu dia a dia de como eu poderia ser uma pessoa melhor. Acho que amanhã eu vou contar um caso específico, né, que eu conheci no fim de semana.
como que também a inveja que causamos aos outros é também de nossa responsabilidade, de uma ausência de empatia, compaixão e fraternidade com uma outra perspectiva e realidade, né? Talvez a gente fala algo que para nós é comum e natural, que talvez por um deslize de consciência, de forma inconsciente, entre aspas, a gente fala algo que é de natural, mas que para o outro soa como uma ofensa, né? Então essa ausência de tato instantâneo às vezes gera algo de sentimento negativo no outro pela forma de nós nos expressarmos, né? E isso é uma coisa que ainda estou pensando sobre e que talvez amanhã ou depois de amanhã eu trago um pouco mais do que seria isso. Bom, lembrando que minha mera humilde é insignificante, que hoje eu vou colocar como um papo filosófico. Mas que é isso, que meu eu do futuro, você vê esse vídeo 186, você tá aí se perguntando se você está no caminho certo ou se você já tem essa certeza e essa convicção, porque eu sei que em 2030 tudo que você pensa sobre hoje e onde você quer chegar, o que você quer construir já vai ter se consolidado. Ou não, você teve que corrigir rota, porque para acessar o que você gostaria de acessar, teria que abdicar de algumas coisas que você não quer abdicar. E isso é algo que eu peço muito para Deus, não me deixe abdicar daquilo que mais é sagrado. É isso. Até mais. Até amanhã.